pessoal, estou aqui fazendo um vídeo para mostrar para vocês a polia variadora. Eu desenvolvi essa polia porque em muitas máquinas eu encontrava dificuldade na hora de acertar a rotação RPM da máquina. O motor fornece uma rotação contínua, então o que acontecia? Muitas vezes, dependendo da máquina, eu tinha que estar trocando a polia até acertar a rotação desejada. Então essa polia aqui, ela, além de variar a rotação, ela consegue usar qualquer tipo de coreia A, B ou C. Então veja que ela vai acoplada no motor. Então quando ela está nessa regulagem aqui, eu coloco a coreia. Veja bem, a coreia fica embaixo. Se eu for medir, eu tenho aqui uma polia de 70 milímetros. Então se eu reajustar ela, vou apertando. Aqui está no final do curso já. Coloco a coreia novamente. Eu vou ter aqui uma polia de 100 milímetros. São 100 milímetros. Então veja, para mim acertar a rotação do mancal, no caso, eu vou ajustar aqui, vou apertar esse parafuso, testar se está com a rotação desejada. Ela vai trabalhar sempre aqui. Se ainda não conseguir ajustar, vou mexer de volta na regulagem, aperto novamente até conseguir obter a rotação desejada. Qual que é a dúvida referente à rotação? Muitas vezes o pessoal não sabe como calcular o RPM do motor e do mancal. Então funciona assim, aqui você tem uma polia que vai no motor. Então tem uma polia, vamos supor que seja uma polia de 50 milímetros de diâmetro, com raio de 25. Como que funciona? Se você tem 50 milímetros aqui de diâmetro, você pega 50 milímetros vezes 3,14, você vai obter esta medida circular. Então a cada giro que o motor der, a polia vai arrastar a coreia por essa medida. Então veja bem, se eu tenho uma polia de 100 milímetros no motor, a cada volta que o motor der, ele vai arrastar a coreia por 31,4 milímetros. Então se eu colocar uma polia menor, que nem no caso dessa, que eu consigo regular ela para menos e puxar ela para 50, em vez de ela arrastar essa coreia por 31 centímetros, ela vai acabar quebrando pela metade. Então se você quer reduzir o RPM da máquina, você deve colocar uma polia menor ou ajustar essa aqui para que a coreia trabalhe mais embaixo. Ou no caso também da polia do mancal, você pode colocar uma maior aqui, porque em cada 31,4 centímetros que essa polia arrastar a coreia, então se eu tiver uma polia aqui de 200, ela vai trabalhar com a metade da rotação dessa polia. Então como faz para achar o RPM? Se você tem um motor de 3.700 RPM, você pega 3.700 RPM no motor vezes o diâmetro da polia, não o raio, mas sim o diâmetro, vezes o diâmetro, no caso 100 milímetros. Aí você pega o resultado e divide pela polia que está no mancal. Aí você vai ter o resultado final do RPM. É bem simples. Na matemática, na verdade, é bem mais complicado, mas você pode calcular dessa forma que vai dar certo. Você pega o RPM do motor vezes o diâmetro da polia e divide pela polia receptora da rotação. Vai ter a velocidade que você precisa. Para aumentar a velocidade, você diminui essa polia do mancal ou aumenta a
polia do motor. Tá, referente a essa polia variadora, então, tem uma diferença entre a polia variadora e a polia estabilizadora. Aparentemente são parecidas. Só que como funciona? Essa aqui vai trabalhar numa medida fixa. Você vai regular e vai fixar ela. A polia estabilizadora, ela tem uma mola que vai flexionar essa peça para frente. E essa peça aqui não tem rosca, ela é uma peça deslizante que ela corre para frente e para trás. Então, conforme pesa para o motor, conforme vai pesando a coreia, conforme vai pesando a força mancal, essa polia vai abaixando, vai pressionando para dentro e automaticamente vai reduzindo o peso para o motor. Então isso é uma polia estabilizadora, ela vai estabilizar a rotação com a força do motor. Então, para que vocês não fiquem perguntando, mas não daria certo uma polia com a mola? Não dá. Cada um tem sua finalidade. Então a polia estabilizadora, ela vai trabalhar dessa forma. Conforme vai pesando, conforme vai forçando mais a mancal da máquina, aqui tem que ter um tensionador ou o próprio peso do motor, dependendo. Algumas máquinas o motor trabalha meio solto, então o próprio peso do motor vai pressionar para baixo. Quando pesa, a correia afunda, automaticamente vai diminuir o raio da polia. Então essa é uma polia estabilizadora. A variadora é simplesmente para variar a velocidade. Ó, conforme você vai rosqueando, a correia vai subindo e vai aumentando a velocidade do motor até chegou na velocidade desejada. Você fixa os parafusos e vai trabalhar com ela sempre nessa velocidade fixa, diferentemente da polia variadora. Outra coisa que eu queria passar para vocês, que essa polia tanto faz você usar, como eu falei antes, coreia A, B ou C. Por quê? Todas as coreias desse modelo têm 17 graus. Então veja bem, aqui eu tenho a coreia B. Se eu usar uma coreia A, ela vai funcionar igual, só que vai ficar um pouquinho mais abaixo, porque ela é mais estreita. Então tem que regular novamente para obter a mesma velocidade que estava antes. Então eu consigo usar coreia A, B ou C. Então é uma polia muito bacana, porque ela é universal, tanto na velocidade como na correia. Uma polia muito bacana, pode ser usada em qualquer máquina, só que você não vai achar no mercado. Eu mesmo tive que desenvolver essa, segundo a necessidade que eu tinha, tive que desenvolver essa porque não consegui encontrar no mercado essa polia. Então tá aí, mostrando para vocês uma ideia, né, para você que está sofrendo aí com alguma máquina, que tem que estar trocando polia, tem que estar variando a velocidade. Eu encontrei problema nas máquinas de fabricar bloco, porque mudando de uma forma para outra, tem muitas vezes que mudar a vibração para que saia o material bom, que dê a vibração certa. Então não tem como toda hora estar sacando polia e colocando outra. Então eu desenvolvi essa polia porque a minha necessidade era essa, era para máquinas vibratórias, para minhas vibratórias, máquinas de bloco e outras máquinas. Então eu consigo controlar a vibração da máquina ajustando a polia. Então tá aí, espero que vocês gostem, espero que eu possa ter ajudado você nessa dificuldade, que está passando pelas mesmas dificuldades que eu passei, espero ter ajudado. Então tá aí a polia variadora.